Fala galera, tudo bem? Professor Felipe Costa aqui, professor de Física. Estamos aqui retornando com alguns vídeos para te ajudar nessa revisão, nessa reta final, as provas que você tende a prestar, né? Esses vestibulares militares. Então, vamos ao problema do dia. Vamos lá. O mol de hélio segue no ciclo 1, 2, 3, 1, mostrado no diagrama. Durante o processo 1 e 2, a temperatura do gás depende do volume, segundo a equação T igual a B, V ao quadrado, onde B é uma constante física de dimensões apropriadas. Durante o ciclo, a temperatura máxima atingida pelo gás é 4 vezes maior que a temperatura menor atingida. Sabendo que na fase de 1 para 2, o ciclo do gás, sabendo que na fase de 1 para 2 do ciclo, o gás absorve uma quantidade Q de calor, quanto calor Q' é liberado pelo gás no caminho 2, 3, 1? Bem, então vamos ao problema. Fiz aqui o desenho, né, para a gente analisar o que está acontecendo. E perceba que é um gás monoatômico, tá bom? Ciclo termodinâmico, não é muito comum esse tipo de ciclo. Perceba também que é de temperatura em função do volume, ok? Então vamos aqui. O que acontece em cada um desses processos? Primeiro, de 1 para 2 é a curva que é descrita por essa equação, né? Perceba que de 3 para 1, a temperatura diminui a volume constante. Então eu posso escrever que de 3 para 1, temos um processo na qual é um resfriamento isocórico. Então, vou colocar aqui, ó. Isocórico. De 2 para 3, a pressão ela permanece constante, porque esse ângulo ele é constante, tá bom? Então, quando você escreve, veja, ó, PV igual a nRT, as equações de equilíbrio, né, de Clapeyron, perceba que num gráfico de T em função de V, que é o apropriado para a gente, basta passar esses termos aqui para cá dividindo. Ó. Então vai ficar T igual a P dividido por NR vezes V. Isso daqui é constante, é uma função do tipo Y igual a AX. Partindo da origem e tal, né? Não tem o B, por isso que ela passa por aqui. Então, como esse A é minha tangente de alfa, que é a minha inclinação, e ela não muda, então isso quer dizer que esse termo ele é constante. Se esse termo ele é constante, veja que a pressão está aqui, então a pressão ela é constante, tá bom? Então, no processo de 2 para 3, vou escrever aqui, ó, 2 para 3, temos uma situação na qual, o que está acontecendo aqui? Ele está diminuindo o volume e ele está diminuindo também a temperatura, mas a pressão constante. Então eu posso afirmar que é uma compressão isobárica. Então vou colocar aqui, ó. Ok, é uma compressão isobárica. Aí vamos analisar, então, como é que eu poderia expressar esse gráfico para ficar mais fácil da gente entender o que está acontecendo? No diagrama PV, então vou montar um gráfico aqui que é da pressão em função do volume. Deve ser algo mais ou menos desse tipo, tá? A gente vai já entender por quê e onde é que ficam os pontos. Porque, veja, ó, de 1 para 2, a gente tem aqui uma transformação na qual T igual a B, V ao quadrado, né? Então, vamos colocar os pontos que a gente já conhece. Por exemplo, ó, de 2 para 3. Minha transformação de 2 para 3 é uma transformação na qual tu tens aqui, ó, essa passagem. Então, aqui é de 2 para 3. De 3 para 1, você tem uma redução de temperatura isocórica, tá? Então, redução de temperatura isocórica, que é meu ponto 1. E de 1 para 2, a gente tem aqui, ó,
um gráficozinho, na qual, se eu escrever PV igual a NRT, eu vou ter uma constante, tá bom? Que é, no caso, a minha temperatura, porque ela depende dessa função aqui, ó. É a função que a gente montou anteriormente, tá legal? Então, de forma análoga, esse raciocínio que eu fiz, a gente consegue escrever, então, essa reta. E aí, como é que ficam meus pontos de calor? Bem, aqui é a minha quantidade de calor que entra, pelo que ele falou, né? Aqui é a quantidade de calor que sai, que é de 2 para 3, e aqui é a quantidade de calor que sai, que é o que de 3 para 1. Vou colocar um pouco mais embaixo aqui, ó. Pelo que ele falou sobre as temperaturas máximas e mínimas, elas são definidas aqui nos extremos, né? Ó, aqui é a temperatura mínima e aqui é a temperatura máxima. Então, no nosso gráfico, seria uma isotérmica, ó. Aqui é a minha temperatura máxima e bem aqui é a minha temperatura mínima isotérmica. Pelo que ele falou aqui, ó, temperatura máxima é 4 vezes a temperatura mínima, então a gente pode escrever que T máximo é igual a 4 vezes T mínimo, pela função fornecida por ele, vai ficar B vezes V, isso aqui ao quadrado, né? E aqui vai ficar 4, multiplica B vezes V ao quadrado. Porém, quais pontos são esses? Bem aqui é meu ponto 1 e bem aqui é o meu ponto 2. Ao contrário, né? Aqui é meu ponto 2 de temperatura máxima. Bem aqui é meu ponto 2 e bem aqui é meu ponto 1. Então eu vou poder simplificar esses termos e eu encontro que V2 é igual a 4 vezes V1. Tá? Legal. Então encontrei uma relação aí entre os meus volumes 1 e 2. Na verdade aqui está na raiz, né? Vai ficar um 2. Perfeito. Volume 2 é o dobro do volume 1. Bacana. Se eu escrever a equação de Clapeyron e substituir aquele T, vamos ver o que a gente encontra? Ó, PV igual a NRT. Então isso aqui vai ficar PV igual a NR vezes BV ao quadrado. Então eu vou poder simplificar aqui o V, ó. E aí tu vai encontrar P é igual a NRB vezes V. Galera, isso aqui é tudo constante, ó. Então eu tenho P igual a uma K, uma constante K qualquer, que eu vou chamar de V. Ou seja, uma função do tipo Y igual a X. Então nesse processo a gente constata que devido àquela função, nesse gráfico aqui, realmente é uma reta que a gente tem de 1 para 2. Tá legal? E vamos atribuir então alguns valores aqui. Por exemplo, ó, se eu chamar aqui de V0, V2 é o dobro, né? Então aqui vai ficar 2 vezes V0. Legal. Então, para esse ponto aqui, eu vou chamar de P0. Vamos ver o quanto eu consigo encontrar aqui no ponto 3. Basta a gente escrever a minha transição de 3 para 2 e tu interpretasse que isso aqui é uma reta, tá bom? Partindo pela origem devido a essa função, se esse valor aqui dobra, esse valor aqui deve dobrar também. Então, ou você escreve a equação de Clapeyron para esses devidos pontos, né, com as transformações, ou então você percebe logo através de uma reta e consegue descobrir que aqui a pressão é o dobro. Tá, professor, feito isso, o que a gente pode fazer agora? Bem, eu posso encontrar a temperatura de cada um desses pontos, tá bom? Para a temperatura de cada um desses pontos vai ficar o seguinte, ó. PV é igual a NRT. Então, pegando os pontos de equilíbrio, eu tenho que T é igual a PV dividido por NR. Vamos aos pontos desejados. Então, para os pontos desejados,
T1 é P1V1 dividido por NR. T2 é igual a P2V2 dividido por NR. E T3, P3V3 sobre NR. Então, para o ponto 1, vai ficar P0V0 sobre NR. Para o ponto 2, vai ficar 4 P0V0 sobre NR. Ou seja, note que T2 é justamente o 4 vezes o T1, conforme vimos aqui, tá? E para o ponto 3, 2 vezes PV sobre NR. Professor, por que você encontrou esses termos? Porque é o seguinte, para eu calcular a quantidade de calor, eu tenho transformação aqui que é a pressão constante e a volume constante. Então eu posso utilizar a transformada de calor a pressão constante e a volume constante usando Cp e Cv. Lembre-se que ele falou que é um gás monatômico, né? Então, se é um gás monatômico, a gente tem que Cp corresponde a 5 meios de R e Cv 3 meios de R, ok? Então, para continuar com essa quantidade de calor, eu vou ter que apagar aquele lado ali para a gente seguir, ok? Então, vamos lá. Vamos aqui, então. Q12 é o que ele chamou de Q, ok? Então, o calor que a gente quer, o Q', vai ser o meu Q23 mais o meu Q31. Q' vai ficar N de 2 para 3, a minha pressão ela é constante. Então vai ficar Cp T3 menos T2. E aí N de 3 para 1, meu volume é constante. Cv T1 menos T3. Ok. Então vou fazer minhas substituições aqui embaixo, tá? Algumas continhas. Então meu Q' vai ficar igual a N 5 meios T3. T3 está ali embaixo. Então é 2 vezes P0V0 sobre NR menos T2. T2 é 4 P0V0 sobre NR. Depois mais N 3 meios de T1. T1 tá ali, é P0V0 sobre NR, menos T3. T3 está ali, então vai ficar 2 vezes P0V0 sobre NR. Então, ó, 1 menos 2 dá menos 1. Então dá menos 3 meios aqui, porque o NR cancela, né? Então dá menos 3 meios. Aí aqui dá menos 2. Menos 2 com esse 2 dá menos 5. Então isso aqui vai ficar menos 5 menos 3 meios P0V0. Então bota um 2 aqui, dá menos 13, né? Menos 13 sobre 2 P0V0. Professor, deu negativo. Pois é. Eu não tenho P0 e V0, tá? Lembre-se disso. Mas o negativo aqui quer dizer simplesmente que essa quantidade de calor é liberada, tá ok? Pela convenção aqui que eu utilizei. Então vamos atrás de encontrar como é que eu posso escrever esse P0 e esse V0 em função do Q, né? Que foi essa quantidade de calor que foi fornecida antes do problema. Então vamos lá. Para isso, eu vou apagar essa parte aqui. Isso daqui pode ser útil para mim, tá? Então eu vou apagar só isso aqui. Então vamos nessa. Eu vou fazer a análise agora de 1 para 2. Eu vou escrever a primeira lei da termodinâmica de 1 para 2. Então de 1 para 2, vamos ter o seguinte. A variação de energia interna de um sistema é a diferença entre o calor trocado e o trabalho realizado. Então a variação de energia interna vai ficar 3 meios de NR T2 menos T1, que é igual à quantidade de calor, menos o trabalho, tá bom? O trabalho de 1 para 2, a gente pode expressar através da área desse gráfico aqui. Então, vou escrever isso aqui como sendo uma área. A área de 1 para 2.
Então, essa minha quantidade de calor Q vai ficar igual a 3 meios de NR, vamos lá, T2, 4P0V0 sobre NR, menos T1, P0V0 sobre NR, mais a área desse gráfico. A área é essa daqui, ó. E é um trapézio, né? Base maior, base menor, altura dividido por 2. Então vai ficar base maior, 2 vezes P0, mais a base menor, vezes a minha altura, divididos por 2. Então, continhas aqui. Perceba que eu vou cancelar termo com esse. Então, aqui vai ficar 3P0 V0 sobre 2, tá? Desse lado. E aqui vai ficar 9 meios, né? 9P0 V0 sobre 2, mais, do lado de cá, 3P0 V0 sobre 2. Então, aqui 9 mais 3 dá 12, dividido por 2 dá 6, né? Então, minha quantidade de calor vai ficar 6P0 V0. Olha que bacana. Então, isso quer dizer que, onde eu tenho P0 V0, eu vou colocar Q sobre 6. E aí, eu vou continuar aqui. Ou seja, bem aqui, ó, vai ficar menos 13 sobre 2, que multiplica Q sobre 6. Ou seja, minha quantidade de calor Q' vai ficar menos 13 sobre 12 Q. Então é um problema que é um pouquinho longo, mas você não foge muito das regras. Quais são as regras? Você analisa cada curva de um ciclo termodinâmico, escreve a equação de Clapeyron para cada curva para fazer análise, escreve a primeira lei da termodinâmica para cada curva, e aí você acaba desenvolvendo os dados fornecidos a mais. Por exemplo, nessa questão ele forneceu para a gente uma função que de 1 para 2, t igual a b, onde b é uma constante vezes v ao quadrado, e forneceu também uma relação entre as temperaturas, né? Então, quando utilizamos a equação de Clapeyron e quando utilizamos a primeira lei da termodinâmica para todas as etapas do ciclo e mesmo assim não conseguimos extrair o resultado do problema, o que é pedido, né? Eu estou dizendo isso para um caso geral de ciclo termodinâmico, aí a gente parte para os dados fornecidos de ciclos atípicos quando ele pede para a gente, ok? Quando a questão faz a devida solicitação. Bem, então vamos ficando por aqui. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.